freeintromusic.com layout track. This is a demo sound of freeintromusic.com. freeintromusic.com layout track. freeintromusic.com layout track. This is a demo sound of freeintromusic.com. freeintromusic.com layout track. Capítulo 7 das incompatibilidades e impedimentos. Artigo 27. A incompatibilidade determina a proibição total e o impedimento a proibição parcial do exercício da advocacia. Artigo 28. A advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades. Inciso 1. Chefe do Poder Executivo e membros da Mesa do Poder Legislativo e seus substitutos legais. Inciso 2. Membros de órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais e conselhos de contas, dos juizados especiais, da Justiça de Paz, juízes classistas, bem como de todos os que exerçam função de julgamento em órgãos de deliberação coletiva da administração pública, direta e indireta. Inciso 3. Ocupantes de cargos ou funções de direção em órgãos da administração pública, direta ou indireta, em suas fundações e em suas empresas controladas ou concessionárias de serviço público. Inciso 4. Ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente a qualquer órgão do Poder Judiciário e os que exercem serviços notariais e de registro. Inciso 5. Ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente à atividade policial de qualquer natureza. Inciso 6. Militares de qualquer natureza na ativa. Inciso 7. Ocupantes de cargos ou funções que tenham competência de lançamento, arrecadação ou fiscalização de tributos e contribuições para fiscais. Inciso 8. Ocupantes de funções de direção e gerência em instituições financeiras, inclusive privadas. Parágrafo 1º. A incompatibilidade permanece mesmo que o ocupante do cargo ou função deixe de exercê-lo temporariamente. Parágrafo 2. Não se incluem nas hipóteses do inciso 3 os que não detenham poder de decisão relevante sobre interesses de terceiro, a juízo do Conselho competente da OAB, bem como a administração acadêmica diretamente relacionada ao magistério jurídico. Artigo 29. Os procuradores gerais, advogados gerais, defensores gerais e dirigentes de órgãos jurídicos da administração pública direta, indireta e fundacional são exclusivamente legitimados para o exercício da advocacia vinculada à função que exerçam
durante o período da investidura. Artigo 30. São impedidos de exercer a advocacia. Inciso 1. Os servidores da administração direta, indireta e fundacional contra a fazenda pública que os remunere ou a qual seja vinculada a entidade empregadora. Inciso 2. Os membros do Poder Legislativo, em seus diferentes níveis, contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais ou empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público. Parágrafo único. Não se incluem nas hipóteses do inciso 1 os docentes dos cursos jurídicos. Capítulo 8. Da ética do advogado. Artigo 31. O advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e que contribua para o prestígio da classe e da advocacia. Parágrafo 1º. O advogado, no exercício da profissão, deve manter independência em qualquer circunstância. Parágrafo 2º. Nenhum receio de desagradar a magistrado ou a qualquer autoridade, nem de incorrer em impopularidade, deve deter o advogado no exercício da profissão. Artigo 32. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa. Parágrafo único. Em caso de lide temerária, o advogado será solidariamente responsável com seu cliente, desde que, coligado com este para lesar a parte contrária, o que será apurado em ação própria. Artigo 33. O advogado obriga-se a cumprir rigorosamente os deveres consignados no Código de Ética e Disciplina. Parágrafo único. O Código de Ética e Disciplina regula os deveres do advogado para com a comunidade, o cliente, o outro profissional e ainda a publicidade, a recusa do patrocínio, o dever da assistência jurídica, o dever geral de urbanidade e os respectivos procedimentos disciplinares. Capítulo 9. Das infrações e sanções disciplinares. Artigo 34. Constitui infração disciplinar. Inciso 1. Exercer a profissão quando impedido de fazê-lo ou facilitar, por qualquer meio, o seu exercício aos não inscritos, proibidos ou impedidos. Inciso 2. Manter sociedade profissional fora das normas e preceitos estabelecidos nesta lei. Inciso 3. Valer-se de agenciador de causas mediante participação nos honorários a receber. Inciso 4. Angariar ou captar causas com ou sem a intervenção de terceiros. Inciso 5. Assinar qualquer escrito destinado a processo judicial ou para fim extrajudicial que não tenha feito ou que não tenha colaborado. Inciso 6. Advogar contra literal disposição de lei, presumindo-se a boa-fé quando fundamentado na inconstitucionalidade, na injustiça da lei ou em pronunciamento judicial anterior. Inciso 7. Violar, sem justa causa, sigilo profissional. Inciso 8. Estabelecer entendimento com a parte adversa sem autorização do cliente ou ciência do advogado contrário.
Inciso 9. Prejudicar, por culpa grave, interesse confiado ao seu patrocínio. Inciso 10. Acarretar, conscientemente, por ato próprio, a anulação ou a nulidade do processo em que funcione. Inciso 11. Abandonar a causa sem justo motivo ou antes de decorridos 10 dias da comunicação da renúncia. Inciso 12. Recusar-se a prestar sem justo motivo assistência jurídica, quando nomeado em virtude de impossibilidade da Defensoria Pública. Inciso 13. Fazer publicar na imprensa desnecessária e habitualmente alegações forenses ou relativas a causas pendentes. Inciso 14. Deturpar o teor de dispositivo de lei, de citação doutrinária ou de julgado, bem como de depoimentos, documentos e alegações da parte contrária, para confundir o adversário ou iludir o juiz da causa. Inciso 15. Fazer em nome do constituinte, sem autorização escrita deste, imputação a terceiro de fato definido como crime. Inciso 16. Deixar de cumprir, no prazo estabelecido, determinação emanada do órgão ou de autoridade da ordem, em matéria da competência desta, depois de regularmente notificado. Inciso 17. Prestar concurso a clientes ou a terceiros para a realização de ato contrário à lei ou destinado a fraudá-la. Inciso 18. Solicitar ou receber de constituinte qualquer importância para aplicação ilícita ou desonesta. Inciso 19. Receber valores da parte contrária ou de terceiro relacionados com o objeto do mandato, sem expressa autorização do constituinte. Inciso 20. Locupletar-se por qualquer forma à custa do cliente ou da parte adversa por si ou interposta pessoa. Inciso 21. Recusar-se injustificadamente a prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele ou de terceiros por conta dele. Inciso 22. Reter abusivamente ou extraviar autos recebidos com vista ou em confiança. Inciso 23. Deixar de pagar as contribuições, multas e preços de serviços devidos à OAB, depois de regularmente notificado a fazê-lo. Inciso 24. Incidir em erros reiterados que evidenciem inépcia profissional. Inciso 25. Manter conduta incompatível com a advocacia. Inciso 26. Fazer falsa prova de qualquer dos requisitos para inscrição na OAB. Inciso 27. Tornar-se moralmente inidôneo para o exercício da advocacia. Inciso 28. Praticar crime infamante. Inciso 29. Praticar o estagiário ato excedente de sua habilitação. Parágrafo único. Inclui-se na conduta incompatível: a linha A. Prática reiterada de jogo de azar não autorizado por lei. A linha B. Incontinência pública e escandalosa. A linha C. Embriaguez ou toxomania habituais. Artigo 35. As sanções disciplinares consistem em: inciso 1. Censura. Inciso 2. Suspensão. Inciso 3. Exclusão. Inciso 4.
Multa. Parágrafo único. As sanções devem constar dos assentamentos do inscrito após o trânsito em julgado da decisão, não podendo ser objeto de publicidade a de censura. Artigo 36. A censura é aplicável nos casos de: inciso 1. Infrações definidas nos incisos 1 a 16 e 29 do artigo 34. Inciso 2. Violação a preceito do Código de Ética e Disciplina. Inciso 3. Violação a preceito desta lei, quando, para a infração, não se tenha estabelecido sanção mais grave. Parágrafo único. A censura pode ser convertida em advertência, em ofício reservado, sem registro nos assentamentos do inscrito, quando presente circunstância atenuante. Artigo 37. A suspensão é aplicável nos casos de: inciso 1. Infrações definidas nos incisos 17 a 25 do artigo 34. Inciso 2. Reincidência em infração disciplinar. Parágrafo 1º. A suspensão acarreta ao infrator a interdição do exercício profissional em todo o território nacional, pelo prazo de 30 dias a 12 meses, de acordo com os critérios de individualização previstos neste capítulo. Parágrafo 2º. Nas hipóteses dos incisos 21 e 23 do artigo 34, a suspensão perdura até que satisfaça integralmente a dívida, inclusive com correção monetária. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 24 do artigo 34, a suspensão perdura até que preste novas provas de habilitação. Artigo 38. A exclusão é aplicável nos casos de: inciso 1. Aplicação por 3 vezes de suspensão. Inciso 2. Infrações definidas nos incisos 26 a 28 do artigo 34. Parágrafo único. Para a aplicação da sanção disciplinar de exclusão, é necessária a manifestação favorável de 2/3 dos membros do Conselho Seccional competente. Artigo 39. A multa, variável entre o mínimo correspondente ao valor de uma anuidade e o máximo de seu décuplo, é aplicável cumulativamente com a censura ou suspensão, em havendo circunstâncias agravantes. Artigo 40. Na aplicação das sanções disciplinares, são consideradas, para fins de atenuação, as seguintes circunstâncias, entre outras. Inciso 1. Falta cometida na defesa de prerrogativa profissional. Inciso 2. Ausência de punição disciplinar anterior. Inciso 3. Exercício assíduo e proficiente de mandato ou cargo em qualquer órgão da OAB. Inciso 4. Prestação de relevantes serviços à advocacia ou à causa pública. Parágrafo único. Os antecedentes profissionais do inscrito, as atenuantes, o grau de culpa por ele revelada, as circunstâncias e as consequências da infração são considerados para o fim de decidir: a linha A, sobre a conveniência da aplicação cumulativa da multa e de outra sanção disciplinar.
Alínea B. Sobre o tempo de suspensão e o valor da multa aplicáveis. Artigo 41. É permitido ao que tenha sofrido qualquer sanção disciplinar requerer, 1 ano após seu cumprimento, a reabilitação em face de provas efetivas de bom comportamento. Parágrafo único. Quando a sanção disciplinar resultar da prática de crime, o pedido de reabilitação depende também da correspondente reabilitação criminal. Artigo 42. Fica impedido de exercer o mandato o profissional a quem forem aplicadas as sanções disciplinares de suspensão ou exclusão. Artigo 43. A pretensão à punibilidade das infrações disciplinares prescreve em 5 anos contados da data da constatação oficial do fato. Parágrafo 1º. Aplica-se a prescrição a todo processo disciplinar paralisado por mais de 3 anos, pendente de despacho ou julgamento, devendo ser arquivado de ofício ou a requerimento da parte interessada, sem prejuízo de serem apuradas as responsabilidades pela paralisação. Parágrafo 2º. A prescrição interrompe-se. Inciso 1. Pela instauração de processo disciplinar ou pela notificação válida feita diretamente ao representado. Inciso 2. Pela decisão condenatória recorrível de qualquer órgão julgador da OAB. Título 2. Da Ordem dos Advogados do Brasil. Capítulo 1. Dos fins e da organização. Artigo 44. A Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, serviço público, dotada de personalidade jurídica e forma federativa, tem por finalidade: inciso 1. Defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, a justiça social e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Inciso 2. Promover, com exclusividade, a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil. Parágrafo 1º. A OAB não mantém com órgãos da administração pública qualquer vínculo funcional ou hierárquico. Parágrafo 2º. O uso da sigla OAB é privativo da Ordem dos Advogados do Brasil. Artigo 45. São órgãos da OAB: inciso 1, o Conselho Federal; inciso 2, os conselhos seccionais; inciso 3, as subseções; inciso 4, as caixas de assistência dos advogados. Parágrafo 1º. O Conselho Federal, dotado de personalidade jurídica própria, com sede na capital da República, é o órgão supremo da OAB. Parágrafo 2º. Os conselhos seccionais, dotados de personalidade jurídica própria, têm jurisdição sobre os respectivos territórios dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos territórios. Parágrafo 3º. As subseções são partes autônomas do Conselho Seccional na forma desta lei e de seu ato constitutivo. Parágrafo 4º.
As caixas de assistência dos advogados, dotadas de personalidade jurídica própria, são criadas pelos conselhos seccionais quando estes contarem com mais de 1.500 inscritos. Parágrafo 5º. A OAB, por constituir serviço público, goza de imunidade tributária total em relação a seus bens, rendas e serviços. Parágrafo 6º. Os atos, as notificações e as decisões dos órgãos da OAB, salvo quando reservados ou de administração interna, serão publicados no Diário Eletrônico da Ordem dos Advogados do Brasil, a ser disponibilizado na internet, podendo ser afixados no fórum local na íntegra ou em resumo. Artigo 46. Compete à OAB fixar e cobrar de seus inscritos contribuições, preços de serviços e multas. Parágrafo único. Constitui título executivo extrajudicial a certidão passada pela diretoria do Conselho competente relativa a crédito previsto neste artigo. Artigo 47. O pagamento da contribuição anual à OAB isenta os inscritos nos seus quadros do pagamento obrigatório da contribuição sindical. Artigo 48. O cargo de conselheiro ou de membro de diretoria de órgão da OAB é de exercício gratuito e obrigatório, considerado serviço público relevante, inclusive para fins de disponibilidade e aposentadoria. Artigo 49. Os presidentes dos conselhos e das subseções da OAB têm legitimidade para agir judicial e extrajudicialmente contra qualquer pessoa que infringir as disposições ou os fins desta lei. Parágrafo único. As autoridades mencionadas no caput deste artigo têm ainda legitimidade para intervir, inclusive como assistentes, nos inquéritos e processos em que sejam indiciados, acusados ou ofendidos os inscritos na OAB. Artigo 50. Para os fins desta lei, os presidentes dos conselhos da OAB e das subseções podem requisitar cópias de peças de autos e documentos a qualquer tribunal, magistrado, cartório e órgão da administração pública, direta, indireta e fundacional.